Glórias a Deus. A mensagem que eu quero trazer para vocês hoje tem o seguinte tema: o poder que aperfeiçoa. Eu quero falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Esse homem nasceu na cidade de Damasco, na Síria. Ele era filho de pais judeus, foi criado dentro da tradição judaica, estudou na escola de Gamaliel. Isso significa, para os dias de hoje, imagina uma pessoa fazendo faculdade em Harvard. Era mais ou menos isso. O apóstolo Paulo, que chamava-se Saulo de Tarso, ele estudou aos pés dos melhores professores de teologia, dos doutores da lei. Paulo se formou um doutor da lei, fazia parte do grupo de fariseus, que era um grupo de religiosos, um partido político religioso que era muito atuante em Israel, no meio da política, no meio do governo e também dentro da religião. E ali, como um homem fiel, guardador da lei, Paulo, ele se torna, na medida em que o cristianismo começa a crescer, torna-se um perseguidor de cristãos. Obviamente, o coração de Paulo estava achando que perseguir cristãos era algo do agrado de Deus, porque se o cristianismo, entre aspas, estava fazendo uma revolução em Israel e estava pervertendo os judeus, dentro do entendimento dos fariseus, o cristianismo estava pervertendo o judaísmo. Então Paulo, como um bom fariseu e fiel à tradição, ele queria combater aquilo, começa a perseguir os cristãos, começa a prendê-los em cadeias. Quando o primeiro mártir do cristianismo, chamado Estevão, foi morto, foi apedrejado, Paulo estava lá, ele assistiu tudo, participou e consentiu com a morte de Estevão. As roupas de Estevão foram entregues a Paulo. Ele comandava tudo aquilo. E certo dia, Paulo indo na direção de Damasco pela estrada, uma luz brilhou, ele cai do cavalo, fica cego. Então Jesus, em voz audível, fala com ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele responde: quem é, Senhor? Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas agora vai à rua direita, na casa de um homem chamado Judas, ali você vai ser cuidado. Então dá um nó na cabeça de Paulo. Paulo, que é Saulo, Saulo é o nome judeu, Saul, chamavam de Saulo, E Paulo é o nome romano, porque Paulo também tinha cidadania romana. Então, para os romanos era Paulo, para os judeus era Saulo. Então, esse homem agora cego, tendo ouvido a voz de Jesus e sem entender o que está acontecendo, mas tendo um encontro com Cristo de uma forma tão poderosa, ele vai à rua direita, fica na casa de um homem chamado Judas. E ali ele ouve falar de Jesus, mas de uma maneira que ele não conhecia, que Jesus não é um impostor, que não é um falso Messias, que Jesus de fato é o Senhor que morreu e ressuscitou, e ele está ali 3 dias sem comer, jejuando. O Senhor fala para um homem chamado Ananias: Ananias, vai até o encontro de Paulo, ora com ele, põe as mãos sobre ele, e ele vai voltar a enxergar. Ananias vai lá e ora com aquele homem, ele volta a enxergar. Então agora Paulo está convertido e durante um tempo o Senhor trata do coração dele, e como ele conhecia toda a palavra de Deus, ele era um doutor da lei, então agora o Espírito Santo vai falando e vai ensinando ele, e ele vai lembrando de tudo aquilo que ele estudou e vai correlacionando com Cristo e vai compreendendo que ele estava errado perseguindo os cristãos, mas que de fato Jesus Cristo era Senhor. Então Paulo, convertido, começa a fazer a obra de Deus, começa a pregar, começa a sua obra missionária. Quando ele chega no meio dos cristãos, obviamente os cristãos tinham medo dele, muitos não queriam recebê-lo, fugiam, mas um homem de Deus, um homem piedoso chamado Barnabé, avaliza Paulo, chega lá no meio dos cristãos e fala: olha, vocês podem receber Paulo,
porque esse homem agora ele se converteu, ele é um dos nossos. Então Barnabé introduz Paulo no meio dos irmãos, no meio dos cristãos, e Paulo começa agora a falar de Jesus, a ensinar e a pregar e fazer as suas primeiras viagens missionárias. Quando a gente chega no livro de Atos, no capítulo 13, vamos até lá. Atos no capítulo 13, nós lemos o seguinte a partir do verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Então, jejuando, orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então agora Barnabé e Saulo, eles são consagrados e ordenados para a obra missionária, para serem enviados para fazer aquilo que Deus lhes estava propondo. Aí verso 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Quem era esse João? Outros textos aparece o nome João Marcos, em alguns lugares aparece Marcos, em outros João Marcos. João Marcos, ele era parente de Barnabé. Então Barnabé, quando é enviado juntamente com Saulo, leva João Marcos juntamente na viagem e ele vai como um missionário auxiliando aqueles dois. Verso 6, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, presta atenção, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo e Barnabé foram conversar com o procônsul Sérgio, esse procônsul estava junto com um homem chamado Bar-Jesus. Bar significa filho, esse Jesus, né? Bar-Jesus, né? É filho de Jesus. Literalmente o nome daquele homem era filho da salvação, porque Yeshua é salvação, né? Então, filho da salvação. Mas o texto diz que ele era mágico, falso profeta. Deixa eu abrir um parêntese aqui e falar uma coisa. Esse homem se chamava filho da salvação, ou filho de Jesus, literalmente, mas ele não tinha conhecimento algum de Jesus, não tinha aliança alguma com Cristo, ainda que ele carregasse o nome de Cristo sobre si, ainda que ele fosse chamado de filho da salvação ou filho de Jesus, a aliança dele era com o diabo. E quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta, quantos se declaram cristãos, quantos se dizem da Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas de fato não têm aliança com o Senhor, conhecem a Jesus de nome, de ouvir falar, porque nasceram numa família cristã, mas não têm uma conversão genuína, não têm um encontro real com Cristo. Entenda uma coisa, toda vez que uma pessoa tem um encontro com a presença de Deus, a sua vida é transformada. É impossível que uma pessoa conheça Cristo e permaneça da mesma maneira. Conversão implica em transformação de vida, maneira de falar, caráter, maneira de pensar, relacionamento com Deus, abandono do pecado e o desejo de estar na presença de Deus. Essa transformação acontece quando encontramos com Cristo. Aquele homem se chamava filho de Jesus, Bar-Jesus. No entanto, ele tinha aliança com o diabo. Aí continua. Paulo e Barnabé foram evangelizar o procônsul Sérgio. Só que aquele homem, aquele mágico,
né? Aquele feiticeiro estava ali do lado. E olha só o que acontece, verso 8. Quando eles foram pregar, verso 8, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico. O que é Elimas? Era um apelido que aquele Bar Jesus usava. Elimas significa o sábio. Então aquele homem feiticeiro, ele era tido pelas pessoas como o sábio, não é? Já conversou com alguma pessoa e você foi falar de Deus, foi falar de Jesus e a pessoa parece que já sabe tudo. Você toca no assunto de Deus, ele já sabe. Você fala de Jesus, ele já conhece. Você vai dar um texto bíblico e a resposta dele é uma resposta como de alguém que é doutor no assunto, não é? Você entra para evangelizar e de repente parece que você é que está sendo evangelizado. Pessoa com teu coração endurecido, ela não se abre para Deus. Pessoa com teu coração endurecido, ela se põe numa postura de que ela conhece tudo e não precisa aprender nada. Mas Deus se revela aos humildes. Se nós voltarmos um pouquinho, só um pouquinho aqui, no capítulo 12, no verso 21, diz o seguinte, só por curiosidade, eu estou abrindo um parênteses aqui, depois eu volto no texto que eu estava lendo. Capítulo 12 de Atos, no verso 21, fala assim, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Quem era Herodes? Herodes, ele era o governante. E Herodes, ele conhecia Jesus. Herodes conhecia os cristãos, já tinha escutado falar. Empregados da casa de Herodes eram convertidos. Herodes sabia muito bem quem era Jesus, só que, num dado momento, quando ele falou com o povo começou a gritar, não é um homem falando, é um Deus falando. E ele, ao invés de falar, não gente, eu não sou Deus, ele recebe aquilo e chega até a acreditar de que ele era alguém demasiadamente especial. Naquele momento que ele rouba a glória de Deus, a Bíblia diz que ele expirou e foi comido por vermes, morreu na mesma hora. Então Herodes conhecia Jesus, mas achava que era melhor do que Jesus. Vai vendo. Agora esse homem chamado Bar Jesus tinha o nome de filho de Jesus, mas não tinha aliança nenhuma com o Senhor, a aliança dele era com o diabo. Paulo e Barnabé agora estão pregando aqui para o procônsul, e ele, que também era chamado de Elimas, o sábio, começa a interpelar Paulo e atrapalhar e entrar no meio da conversa e dar contra aquilo que o Paulo estava falando. Então veja, mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, e procurando afastar a fé do procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo. E aqui Paulo faz um negócio bem interessante, porque o nome dele era filho de Jesus, e Paulo olha na cara dele e fala, filho do diabo, você não é filho de Jesus, você é filho do diabo. A pessoa, quando está cheia do Espírito Santo de Deus, ela também tem um caráter profético para confrontar e combater o pecado. E ele diz, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Aquele homem se converteu, ele creu. O procônsul se converteu quando a palavra do Senhor Jesus foi pregada. As trevas foram repreendidas, juízo de Deus veio contra aquele coração corrupto que Paulo chamou filho do diabo, mentiroso, corruptor da verdade. Era aquele homem. Paulo repreende, ele fica cego por um tempo, porque obviamente Deus não queria que ele ficasse para sempre cego, queria até que aquele homem se convertesse, né? Quem sabe, a Bíblia não fala, quem sabe depois disso ele se converteu.
Mas o procônsul aceitou a Jesus, ele creu e ficou maravilhado. Aleluia! E olha a sequência. E navegando de Pafos, Paulo e os seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. Presta atenção aqui, ó. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eu quero que você guarde esse trechinho aqui no coração, porque depois eu vou tocar mais nesse assunto. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Quem está escrevendo o livro de Atos é Lucas. Lucas está escrevendo o livro de Atos. Esse João aqui é o João Marcos. Quem era João Marcos? João Marcos foi discípulo de Pedro. João Marcos andou um tempo com Paulo e aqui nesse texto, João Marcos abandona Paulo e Barnabé, a Bíblia não diz por quê. Então, Lucas não entrou nesse detalhe do porquê. Ele pode ter ficado doente, ele pode ter ficado com medo da perseguição, porque houve um confronto, e se a gente continuar lendo os textos, nós vamos ver que Paulo foi acusado, foi preso. A pregação do Evangelho não era tão fácil como é hoje aqui para nós. Talvez João Marcos, por ser um pouco novo de idade, ele tenha ficado com receio, voltou para Jerusalém, voltou lá para perto da sua família. Quem era esse João Marcos? Foi o que escreveu o Evangelho de Marcos. Foi um homem tremendo nas mãos do Senhor, um servo de Deus, ungido e inspirado por Deus. Mas neste momento, por algum motivo, ele abandona a missão. Tudo bem, vamos a Atos capítulo 15. Livro de Atos no capítulo 15, no verso 36, nós encontramos a seguinte passagem. Alguns dias depois, esses alguns dias depois são muitos dias depois, né? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando para os irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então veja o que esse texto está dizendo. Paulo e Barnabé iam sair de novo em missão. Então Barnabé fala assim: olha, vamos levar João Marcos, vamos levar conosco. Aí Paulo fala assim: não vou levar. Então a conversa mais ou menos assim, né? Paulo, vamos levar João Marcos novamente conosco na viagem? E Paulo fala assim: não, de jeito nenhum, não vou levar. Mas por que você não vai levar? Ele é uma pessoa boa, ele vai nos ajudar. Não, eu não quero levá-lo, porque lá na Panfilha ele nos abandonou. Lá na Panfilha nós continuamos a obra missionária, ele voltou para casa. Então não confio nele, não quero ele do meu lado. Mas Paulo, você tem que entender, ele é meu parente, é uma pessoa da minha confiança, é um homem de Deus. Paulo falou: não me interessa, não quero Marcos junto comigo, ele não vai. A Bíblia diz que a briga foi tão feia que Paulo e Barnabé se separaram. Então Barnabé com Marcos partiram para um lado e Paulo convida Silas e sai para outro lado, fazendo missões. Então, daqui para frente não se ouve mais falar do Marcos, do Barnabé, mas só se ouve falar de Paulo e Silas e eles fazendo a obra de Deus. Paulo tinha um caráter muito forte. Paulo, ele era um homem de muitas convicções, talvez um pouquinho teimoso. Paulo, quando ele falou: eu não vou levar Marcos comigo, e Barnabé, se você continuar insistindo nesse assunto, você pode ficar com ele, você não vai comigo também. Então ali quebraram o pau, né? E então se separaram. Paulo vai fazer a obra missionária, a história vai avançando. Paulo, num determinado tempo,
nós encontramos isso no final do livro de Atos, ele foi preso pelos judeus, porque os judeus achavam que Paulo estava pervertendo o judaísmo da época. Paulo ia pregando o evangelho, fazendo a obra do Senhor, o Senhor libertava vidas, operava milagres através das orações dele e muita gente estava se convertendo ao cristianismo. Muitos judeus, muitos gregos, os gentios estavam se convertendo, as igrejas estavam sendo abertas. Paulo foi um fundador de igrejas e o judaísmo estava com medo, né? Agora a gente vai ser engolido pelo cristianismo. Então os judeus prenderam a Paulo e ele foi entregue às autoridades. Então Paulo ele foi levado preso e quando ele foi levado preso pela primeira vez, foi uma prisão religiosa, ele foi bem tratado. O soldado romano que tomava conta dele, ele ficou sob custódia de Roma, né? O soldado romano que cuidava dele se tornou um amigo dele, o tratava com humanidade. Ele recebia visitas em casa. Paulo não ficou preso numa masmorra, Paulo ficou preso numa casa. E ali ele recebia visitas, ele continuou pregando, evangelizando e fazendo a obra de Deus em Roma, continuou fazendo a obra de Deus no meio dos gentios, até um tempo em que Paulo foi liberto. Só que da primeira vez que Paulo foi preso até a segunda vez, aconteceu algo assim, muito terrível na história da humanidade, que foi o incêndio de Roma. No dia 18 de julho do ano 64 depois de Cristo, Nero, aquele governador maluco, ele toca fogo em Roma. Roma tinha 14 bairros. Dos 14 bairros, 10 pegam fogo. A história conta que quando Roma estava pegando fogo, Nero estava no seu palácio, sentado lá no alto, no terraço, assistindo, tocando uma lira, tocando música e vestido como se fosse um ator, com uma fantasia. Ele era um homem completamente maluco. Então, 10 bairros pegam fogo, 4 não. Nesses 4 bairros que não pegam fogo, os moradores eram de maioria cristã judaica. Dessa maneira, Nero ele usa aquilo como álibi para dizer: se o bairro dos cristãos não pegou fogo, eles são culpados, eles incendiaram o resto. Então aqui começa a maior perseguição ao cristianismo. Nessa época, onde os cristãos eram colocados para os leões, para serem comidos pelos leões, eles eram crucificados, queimados, enfim. Nero perseguiu e quase dizimou os cristãos daquela região, daquela época. E quem era o grande líder do cristianismo? Paulo. Então Paulo agora começa a ser perseguido e acusado de ser o instigador do incêndio, começa a ser acusado como um criminoso. Então, se a gente pegar no livro de 2 Timóteo, vamos até lá. No livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo no capítulo 2, no verso 9, Paulo ele cita isso, ele diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor ou como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, o que ele está dizendo? Olha, eu estou algemado, estou sendo tratado como um criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada, ela pode continuar sendo pregada. Então, quando nós lemos Paulo falando com Timóteo, Paulo escrevendo aquelas cartas aos seus filhos ministeriais, em algumas situações ele diz: não tenham vergonha de mim, o algemado, o que estou algemado pelo Senhor, porque agora Paulo está dentro da cadeia e ele está numa masmorra chamada prisão Marmetina, e essa prisão ela ainda existe em Roma até hoje e ela se tornou ponto turístico. Pedro também ficou preso ali e dali Paulo, preso, já não tinha mais a expectativa de sair, ele já sabia que com a perseguição aos cristãos, ali ele seria martirizado, ali ele morreria. Então Paulo, de dentro da prisão,
ele escreve cartas às igrejas, ele tenta motivar o coração dos seus filhos ministeriais, dos líderes das igrejas, para que não sucumbissem, para que não desistissem. Paulo, ele fala, né, continuem pregando a palavra do Senhor, não desanimem. E nós vamos até o capítulo 4, no verso 6, e Paulo está aqui dando a sua despedida. Após esse texto que eu vou ler, Paulo ele foi levado e ali pelo carrasco, né? E Paulo ele foi degolado, morreu degolado. Mas as últimas palavras de Paulo foram estas. Verso 6, 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Libação é o seguinte, quando o altar do Senhor estava montado e sobre o altar colocava-se a oferta ao Senhor, então quando se derramava azeite sobre o altar, o azeite derramava e escorria até o chão, isso é libação. Ou então quando faziam o sacrifício do cordeiro e o sangue caía até o chão, isso é libação, né? Então Paulo está dizendo, estou sendo oferecido por libação, ou seja, eu sei que eu vou morrer, né? E o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo está falando, o Senhor ele vem, e a minha coroa está preparada, eu sei que eu vou morrer, mas eu combati o bom combate, guardei a minha fé. Aí ele continua, ele diz assim, procura vir ter comigo depressa. Ele está escrevendo uma carta para Timóteo, né? E ele não sabia exatamente quando ele iria morrer, então ele fala, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Nos momentos de dificuldade, algumas pessoas se fortalecem, outras pessoas se afastam, enfraquecem, abandonam a fé. Que em nome de Jesus, em tempos de dificuldade, você não abandone a fé, você não duvide da palavra do Senhor, você não deixe de congregar, você não se afaste da verdade bíblica. Demas se afastou. Aí continua. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Então Lucas aqui estava sempre junto de Paulo, né? Lucas que escreve o livro de Atos e também o livro de Lucas, né? Lucas está comigo. Agora presta atenção, toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Que Marcos é esse? É aquele João Marcos. Você lembra do texto que nós lemos, que Paulo briga com Barnabé e ele diz o seguinte, olha Barnabé, se você quiser que Marcos vá, é melhor que você fique, porque comigo você não vai. E eles brigam e se separam. Só que agora Paulo já está no final da carreira, já está amadurecido, já está aperfeiçoado no seu caráter e maturidade no Senhor. E ele reconhece o servo de Deus que Marcos era, ele reconhece o potencial que aquele homem tinha nas mãos do Senhor e o quanto era importante que Marcos estivesse ao seu lado. Então ele diz, traz Marcos para cá, porque ele é importante para mim. Sabe, uma virtude dos servos maduros de Deus é reconhecer erros, é perdoar pessoas e perdoar situações. E aqui, Paulo, ele já não está mais com raiva, porque um dia Marcos abandonou a missão. Ele está dizendo, traz Marcos para perto de mim, porque eu quero que ele esteja aqui, ele é útil na obra do Senhor, eu quero Marcos comigo. Glórias a Deus. Meu irmão, se você tem alguma coisa guardada no seu coração contra alguém, se tem alguma coisa guardada no seu coração, põe isso para fora em nome de Jesus, porque na medida em que somos aperfeiçoados pelo Senhor, essas mazelas da alma, elas vão saindo. Então continua o texto,
Paulo fala, traz Marcos para cá, porque eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, eu quero Marcos do meu lado. Aí ele continua, quando vieres, verso 12, quanto a Tíquico, mande-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Então, o que Paulo está falando? Olha, quando você vier me ver, me traz a capa, os livros e os pergaminhos. A ideia que a Bíblia nos passa, que quando Paulo foi preso, foi alguma coisa tão repentina e abrupta, que o pegaram e o levaram preso, ele não trouxe a roupa, a capa, ele não trouxe os seus pertences, seus livros, os seus pergaminhos, as suas anotações, ele não trouxe nada. Então ele está dizendo, olha, traz para mim, quando vocês vierem para cá, aquilo que ficou na casa de Carpo, em Troade, traz para mim. Entenda uma coisa, não importa o tamanho da sua dificuldade, os pergaminhos, os livros, ou seja, a palavra de Deus tem que estar do teu lado. Medita nessa palavra de dia e de noite para que vás bem e tudo corra bem na sua vida. E Paulo está dizendo, me traz a palavra, me traz os pergaminhos, me traz os textos bíblicos, me traz as anotações, me traz tudo, porque eu preciso disso. Aí continua, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Latoeiro é um funileiro, alguém que trabalha com latão, né? Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Entenda esse texto. Paulo não está desejando uma vingança dele mesmo, mas está dizendo, Deus trate dele, Deus dê a paga a ele pelo mal que ele me fez, ou seja, Deus faça a justiça segundo ele achar que deve fazer. É muito diferente de eu fazer a justiça como eu acho que ela deva ser feita. A justiça de Deus, ela é sempre justa, a nossa não é. Então, se alguém te feriu ou alguém tem algo contra você, entrega nas mãos de Deus, que o Senhor faça a justiça, que o Senhor trate ele conforme lhe apraz. Amém? Não faça justiça com as próprias mãos, você pode estar pecando. E Paulo continua, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Tem gente que não quer se converter, tem gente que resiste à palavra de Deus, tem gente que é cabeça dura, é contrário, tem gente que é teimoso, não é verdade? Mas o Espírito Santo quebranta os corações. A melhor coisa que nós temos a fazer é orar, Senhor, quebranta, quebranta, quebranta. Então Deus vai lá e trata. Glórias a Deus. Aí ele continua com as suas orientações, continua se despedindo, né? E a partir daqui, então sabemos que Paulo ele morreu. E eu quero que você abra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, o texto bíblico diz assim, 2 Coríntios 12, verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta. Eu vou ler um pouquinho antes. Vou ler o verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, aqui é Paulo falando. Paulo está dizendo, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que Deus me dá, Paulo tinha muito conhecimento e revelação de Deus. Então, para que ele não ficasse soberbo, o que ele diz? Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. A Bíblia não fala exatamente o que significa espinho na carne, pode ter sido uma doença, pode ter sido alguém que o afrontava e o afligia constantemente, né? A Bíblia não é muito detalhista nisso, mas esse espírito na carne, ele diz, foi-me permitido para que eu não me ensoberbecesse. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Paulo fala, mensageiro, espinho na carne, mensageiro de Satanás, né? Da à primeira vista,
a ideia de que esse espinho na carne que Paulo tinha, que poderia ser uma doença ou alguém que o afligia, era algo feito, criado pelo diabo. Deixa eu te perguntar, o espinho da carne de Paulo era do diabo ou era de Deus? Eu vou te responder, o espinho da carne era de Deus. Como é que eu sei isso? Pelo propósito dele. Qual era o propósito? De não permitir que Paulo ficasse soberbo. Amém? Então o diabo não ia fazer algo para que Paulo não se ensoberbecesse. Pelo contrário, Paulo ia querer insuflar a soberba, o diabo ia querer insuflar a soberba em Paulo. Não é? Então o espinho na carne foi Deus que colocou. Tem muita coisa na nossa vida que Deus permite para que a gente não saia do prumo, para que a gente não saia da vontade de Deus, para que a gente não peque contra Deus, não se ensoberbeça. Tem muita coisa que Deus permite. Amém? Então Paulo continua, verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Então ele me disse, o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Presta atenção, Paulo pediu 3 vezes para que aquele espinho na carne saísse, né? Ou a enfermidade, ou a pessoa que o afligia. E Deus falou, a minha graça te basta, porque é na fraqueza que eu te aperfeiçoo. Aí Paulo fala, de boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza. Ou seja, então quanto mais fraco eu ficar, mais eu vou me gloriar. Por quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então ele está dizendo, a fraqueza está me ajudando a me aperfeiçoar no Senhor. Presta atenção, quando Paulo começa o ministério, ele é um doutor da lei. Quando Estevão é apedrejado, Paulo está lá concordando. Aí Paulo se converte, começa a pregar a palavra de Deus, vai para uma obra missionária. Marcos abandona a obra missionária, então Paulo fica com raiva, fica com bronca. E na segunda vez, ele briga tanto com Barnabé, que eles se separam e não se fala mais dos dois juntos. Na medida em que o tempo passa e que Paulo ele vai tendo as suas lutas, a fraqueza vai aperfeiçoando a vida de Paulo, a ponto de, quando ele chega no fim da vida, ele pede ajuda dos irmãos e ele fala, me traz Marcos aqui, porque Marcos é importante para mim, o seu coração está aperfeiçoado. Meu irmão, se você está com fraqueza hoje, saiba, Deus está permitindo para aperfeiçoar a tua vida. Então, nós temos que fazer como Paulo disse, de boa vontade, ou seja, eu vou me alegrar na fraqueza, vou me alegrar na dificuldade, vou me alegrar nisso, pois na fraqueza, mas me gloriarei na fraqueza para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Na fraqueza o Senhor vai te aperfeiçoar. E quando o Senhor te aperfeiçoa e aperfeiçoa a mim, mais o poder de Deus pode se manifestar através das nossas vidas. Você concorda que uma pessoa, para ser usada em dons, você que está me ouvindo, você gostaria de impor as mãos sobre enfermos e eles serem curados? Você orar com pessoas, de fato, doentes, incapacitadas, e elas serem curadas instantaneamente? Agora, você concorda que para Deus mover esse dom sobre a tua vida, você vai ter que ter um coração muito humilde para saber que é Deus que está fazendo e não é você, e a glória não é sua, e você jamais vai poder ficar soberbo por causa disso? Você já pensou nisso? Então, se você quer que Deus manifeste a glória dele sobre a tua vida, para que você seja um canal de bênção e de milagre, então se prepara para passar por momentos de fraqueza, porque é ali que Deus vai lapidar as nossas vidas para que possamos estar aperfeiçoados e a glória do Senhor se manifestar sobre nós. Amém? Bendito é o nome do Senhor. O tema da mensagem é o poder que aperfeiçoa. Paulo, certa ocasião, ele disse, eu sou fariseu, estudei na escola de Gamaliel, sou filho
de judeus de pai e mãe, sou da tribo de Benjamim, sou cidadão romano. Ele tinha um monte de títulos e ele fala assim: se alguém pode se gloriar na carne, o que é gloriar na carne? É gloriar na sua própria capacidade. Se alguém pode se gloriar da sua própria capacidade, esse alguém sou eu. Estudei na melhor escola, sou filho de pais judeus legítimos, cidadão romano, eu tenho uma envergadura política na cidade, eu sou uma pessoa respeitada. Mas aí ele diz assim: e eu coloquei isso tudo por perda, porque o mais importante hoje para mim é Cristo. Então, meu irmão, quando você e eu, quando nós descemos do pedestal e nos submetemos ao senhorio de Cristo, então o Senhor aperfeiçoa as nossas vidas e nos levanta. Por isso que Paulo fala: na fraqueza eu cresço. É na fraqueza que eu cresço. Você concorda comigo que é na fraqueza e na dificuldade que você ora mais? Quando vem a luta, você busca mais a Deus. Quando está tudo bem, glórias a Deus, está tudo jóia, aleluia, glória a Deus. Mas quando vem a luta, quando vem a dificuldade, aí o joelho se dobra e a pessoa clama, porque na fraqueza é que somos aperfeiçoados. Bendito é o nome do Senhor. E eu quero deixar essa palavra hoje no teu coração, para o teu coração, para que, se você está passando por momentos de fraqueza, momentos de desânimo, de questionamento, então saiba, o Senhor está aperfeiçoando a tua vida, para que você possa logo mais voar voos mais altos, voar como águia, para que você possa ter conquistas maiores. Mas para isso o Senhor está gerando em nós maturidade, aperfeiçoamento, lapidando e lixando os nossos corações, porque vem tempo de crescimento, vem tempo de avivamento, vem tempo de conquista, vem tempo de ver almas se convertendo, vem o tempo de você impor as mãos sobre os enfermos e endemoniados, vem o tempo da glória de Deus se manifestar através da tua vida. Mas para isso, teu coração tem que estar alinhado com o Senhor. Então o Senhor, Ele deixa muitas vezes as fraquezas passarem na nossa vida para poder nos aperfeiçoar. Receba isso no teu coração em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração. Vamos orar a Deus, pedindo para que o Senhor use toda e qualquer situação, para que Ele seja exaltado sobre as nossas vidas e para que a gente possa crescer sendo aperfeiçoados em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós recebemos essa palavra, te agradecemos pelo ensinamento. Queremos, Senhor Deus, sermos aperfeiçoados no Senhor. Como Paulo, que no início ele brigou, se separou dos seus melhores amigos e por fim ele disse: me traz aqui, Marcos, que é importante para mim. Coração arrependido, contrito, transformado. Não havia mágoas, não havia revolta no coração dele, mas ele foi aperfeiçoado pelo Senhor. Quando um homem, que ele chamava de latoeiro, lhe fez mal, ele falou: que o Senhor trate, que o Senhor lhe dê a paga, que o Senhor cuide disso, porque é o Senhor quem faz a justiça, é o Senhor quem julga. Nós não queremos, Pai, agir nas situações com a nossa própria mão, mas queremos colocar diante de Ti as nossas lutas e circunstâncias, sabendo que o Senhor tem e faz o melhor para nós. Aperfeiçoa os nossos lábios, aperfeiçoa a nossa boca, aperfeiçoa o nosso coração, de maneira que nós possamos falar coisas que edifiquem, possamos dar ensinamentos que vão trazer crescimento aos que nos ouvem, que a nossa palavra seja preciosa aos ouvidos de quem as escuta. Aperfeiçoa, Senhor Deus, o nosso caráter e o nosso falar, e que a cada dia sejamos aperfeiçoados no Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Recebe essa palavra no teu coração e que você a cada dia cresça um degrau no sentido da estatura do varão perfeito que é Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.